Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos de 25 a 31, e vamos ver qual é a palavra de Deus, o que Ele quer falar comigo e com você nesta manhã gloriosa, um dia em que Deus preparou para que andássemos em Sua presença, edificados pela Sua palavra. Veja o que diz a Escritura, Romanos 3, de 25 a 31. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em Tua presença, Pai, clamamos que o Teu Espírito Santo nos instrua agora, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, aquietar o nosso coração. Fala conosco, Pai, aquela verdade que o Senhor tem revelado aqui para cada um de nós. Dá-nos, Senhor, entendimento espiritual, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender a Tua vontade revelada nesse texto bíblico, vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor sabe das necessidades de cada coração presente aqui nesta manhã. Que o Senhor possa ministrar à luz da necessidade de cada filho Teu aqui, Senhor. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor faça isso para a glória do Teu nome. Nós somos o Teu povo. Eis aqui a Tua igreja reunida, com a alma sedenta em ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, imagine um jovem réu culpado de um crime. Lá no tribunal, o juiz está lá e ele vai ler a sentença. E a sentença é: culpado, multa de 100 mil reais ou prisão. O jovem, então, ouvindo essa sentença, abaixa a cabeça. Por quê? Porque não tem como pagar. Mas, para surpresa de todos ali, o que faz o juiz? O juiz se levanta, tira a sua toga, vai até o réu, tira o dinheiro do bolso e paga a multa. E o filho, então, é absolvido da condenação. E por que esse juiz faz isso? Porque esse réu é seu filho. O juiz não ignorou a justiça naquele momento. Mas o que ele fez, então? Ele assumiu a pena do seu filho, por amor a esse filho, para libertá-lo da condenação. Entenderam a história? A cruz, irmãos, revela que Deus não ignorou o pecado, mas Ele pagou o preço justo por ele, ao entregar o seu filho por amor de muitos outros filhos. Então, esse texto aqui vai nos mostrar que a salvação é pela graça, mediante a fé e não por obras. Eu quero dividir em 3 partes esse texto aqui. Primeiro, o que Paulo vai dizer nos versículos 25 e 26? Que Deus manifesta a sua justiça na cruz de Cristo. Em segundo lugar, ele vai dizer, versículos 27 a 28, que Deus rejeita a justiça humana e estabelece outra justiça, a justiça que é pela fé. E por fim, versículos 29 a 31, Paulo vai dizer que a justiça pela fé é para todos, e ela, na verdade, vai confirmar a lei de Deus. Vamos entender isso aqui. O título aqui do sermão é Salvação pela Justiça da Cruz. Olha comigo aí o primeiro ponto, a primeira divisão, onde Paulo vai dizer que Deus manifesta a sua justiça na cruz de Cristo. Olha comigo o versículo 25 novamente. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja, Paulo começa aí dizendo, a quem, este pronome dizendo, Deus manifestou a sua justiça em alguém, manifestou em Jesus Cristo. E
Propôs aí, esse verbo, ele é muito interessante, olha, a quem Deus propôs. Ou seja, Deus manifestou publicamente a sua justiça diante de uma audiência. É isso que esse verbo propôs significa. Onde é que Deus manifestou publicamente a sua justiça em Cristo? Na cruz do Calvário. Foi pública a execução de Jesus. Foi para uma audiência para todos verem. Este local de martírio, onde Jesus derramou seu precioso sangue. Por isso que fala Paulo aí, propôs no seu sangue. Foi uma justiça manifestada de maneira pública aos homens no derramar do sangue de Cristo. E esse substantivo aí, como propiciação, é fundamental que a gente entenda. Veja, difícil essa palavra, né? Propiciação. O que é isso, hein? Deus ter proposto no sangue de Cristo como propiciação. Esse substantivo é importante, irmãos. Hilasterion. O que é Deus ter proposto no sangue de Cristo a sua justiça como uma propiciação? Bom, propiciação é um meio de apaziguar a ira de uma divindade, recebendo dela o seu favor. Então os homens, olha, o tempo todo, eles estão buscando um meio. De quê? De apaziguar a ira de Deus para obter o favor desse Deus. É isso que significa essa propiciação que Deus fez em Cristo. Olha só, os povos, eles se automutilam para punir os seus pecados diante de seus deuses e conseguir os seus favores. Onde é que a gente vê isso? Vocês se lembram do episódio de Elias e os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo? É conhecida essa história. Estava lá Elias, foi montado um altar e os adoradores de Baal estavam clamando para que viesse fogo do céu, para consumir a lenha, o holocausto, como prova de que Baal existia. E em determinado momento, os adoradores de Baal estão desesperados. Eles estão clamando e não vem, porque esse Deus não existe. Mas para eles existia. Mas eles estão clamando para que Baal manifeste algo. E o que eles fazem? Eles começam a retaliar o corpo, se automutilar. Veja, eles começam a fazer uma propiciação para aplacar a ira de Baal e receber dele o seu favor. Vocês entenderam o que significa propiciação. O Antigo Testamento também revela uma divindade chamada Moloque. Era uma divindade que habitava nos cananeus, antes do povo entrar na terra. O que as famílias faziam como propiciação para Moloque? Ofereciam seus filhos. Queimavam os filhos vivos no altar de Moloque. Para quê? Para apaziguar a ira de Moloque e receber favores dele como uma divindade. O que muitos indígenas fazem, povos isolados hoje? Você vai visitar tribos indígenas, você vai ver rituais de pagelança, danças. Eles ficam dançando, eles ficam se pintando, eles ficam cantando. Eles estão fazendo o quê? Propiciação. Eles estão buscando apaziguar a ira das divindades, dos espíritos da floresta, para conseguir favor dessas divindades. Só para vocês entenderem o que significa propiciação. Então, só olhando aí, a gente vê que todos os povos, de fato, eles têm uma ideia de que há um Deus irado. Eles não conhecem, eles substituem por ídolos, que eles buscam apaziguar a ira para obter os favores. Mas isso mostra que o homem, por natureza, ele sabe que há um Deus irado contra os seus erros. E ele tem que buscar apaziguar esse Deus, oferecendo algo dele para receber o favor. E quando a gente transfere isso para essa justiça de Deus aqui, para que pelo sangue de Cristo houvesse propiciação de nossos pecados, agora fica mais fácil entender. O que significa então a justiça de Deus ter se revelado publicamente no sangue de Cristo para propiciar os nossos pecados? Eu pergunto para vocês, qual foi o meio usado por Deus para aplacar a sua ira pelo pecado humano, tornando-se favorável ao pecador? Qual foi o meio? O sangue derramado na cruz de Jesus Cristo. Ali, irmãos, Deus satisfez a sua ira contra o pecador no sangue de Cristo oferecido sobre a cruz. De modo que a gente pode dizer o seguinte: Jesus é a propiciação dos pecados do seu povo. O apóstolo João fala isso claramente. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer: Jesus é a propiciação dos pecados do seu povo.
O pecado, irmão, provoca a ira de Deus. Paulo falou isso no capítulo 1, versículo 18. Então provoca a sua ira. E Deus, então, precisa puni-lo para ficar apaziguado em seu santo furor. E olha que interessante. Então ele precisa fazer propiciação, Deus, para apaziguar a sua ira e poder abençoar as pessoas. Vocês sabem como chamava a tampa da Arca da Aliança? A tampa da Arca da Aliança. Lembra no Antigo Testamento? Deus se fazia presente ali, no Santo dos Santos, havia uma arca. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com o sangue de um novilho para fazer propiciação pelos seus pecados e com o sangue de um cordeiro para fazer propiciação pelo pecado da congregação. O que ele fazia? Pegava esse sangue e derramava sobre a tampa da arca, uma vez por ano. Para quê? Para fazer propiciação pelos pecados dele e também de todo o povo. É muito significativo, a tampa da arca recebeu o nome de propiciatório. Você vai ver isso lá em Hebreus 9:5. Justamente, era ali, uma vez por ano, que o sumo sacerdote fazia a propiciação por meio do sangue de animais do pecado do povo. Justamente isso que Deus fez em Cristo agora, propiciando o nosso pecado diante dele. E isso vem até nós, segundo Paulo, mediante a fé, porque a salvação, irmãos, sempre foi pela fé. No Antigo Testamento, a fé daqueles que, vendo o sangue do animal perfeito sendo derramado, olhavam para o futuro, para a fé do Messias, que viria em algum momento e faria a propiciação de vez do nosso pecado. Então eles olharam para frente. Nós hoje olhamos para trás. Nós já vemos o sangue desse Messias derramado na cruz, fazendo propiciação diante de Deus, buscando apaziguar a sua ira. Essa fé é uma forte confiança em alguém ou em algo. E aqui no contexto, é claro que é a fé em Cristo, é a fé no Evangelho, a justiça manifestada do céu para a salvação de todo aquele que crê. Como o pecador recebe a justiça de Deus em Cristo em sua vida? É pela fé. Isso não vem nem de nós. Efésios 2:8, é dom de Deus. Então a salvação, ela é do início ao fim pela fé. A fé é um instrumento pelo qual o pecador toma posse da justiça de Deus. Irmãos, não é a fé que salva. Hoje, muitas pessoas idolatram a fé. O homem é tão caído que ele idolatra a própria fé. Então, é a fé na fé. Você vê pessoas que tatuam fé no corpo, usam camisetas escrito fé, e você pergunta para elas, escuta, que fé? E muitas não sabem responder. Sabe o que elas estão dizendo? Eu idolatro a fé. O importante é ter fé, Rogério. Tem que ter fé. Escuta, isso não é bíblico. É fé em quê? A fé cristã tem um objeto sobre o qual ela recai. O homem é tão caído que ele idolatra a fé. E Paulo está dizendo, não é a fé que salva. Quem salva é o sangue de Jesus derramado por você. Agora, como é que você toma posse disso? Aí é pela fé. Então a fé, ela é só um instrumento da justiça de Deus. Entenderam isso? Ela é só um instrumento. Deus dá essa fé para que você creia. Quem te salva foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Mas isso chega até você por meio da fé. E Deus fez isso tudo para manifestar a sua justiça. Paulo diz aí. Porque, meus irmãos, Deus é justo. E Ele precisa punir o pecado humano. E Ele fez isso no sangue de Cristo. Deus não pode fazer vista grossa para o pecado. Porque Ele disse, quando você me desobedecer, você vai morrer. Lá em Gênesis 2:17, essa foi a ordem dada aos nossos primeiros pais. E Ezequiel 18:4 repete isso. Lá no contexto do cativeiro babilônico, Deus levanta Ezequiel para dizer para o povo, todas as almas são minhas. A alma que pecar, a do pai e a do filho, não importa, essa morrerá. Essa é a sentença de Deus, que essa justiça nos livra. Então, pois bem, irmãos, se Deus quer salvar alguém da condenação da sua lei, como aquele juiz que desceu e pagou o preço da fiança da condenação do seu filho. Se Deus quer salvar alguém da condenação da sua lei, Ele tem que providenciar um meio de condenar o pecado desse salvo. Para ele permanecer justo, daí Ele ter enviado Cristo.
que propiciou, satisfez a ira de Deus pelo seu sangue vertido na cruz. Então, o sangue de Jesus, oferecido ao Pai sobre a cruz foi o propiciatório de Cristo. Olha o paralelo da tampa da arca para a cruz. A tampa da arca apontava para a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é o propiciatório. Foi o meio eleito pela Trindade eterna para que Deus se desse por satisfeito na sua ira pelo meu e pelo teu pecado. Quer dizer, irmãos, quem não tem a cruz sobre sua vida caminha debaixo da ira de Deus. Eu me lembrei de um texto agora, vale a pena ler, João 3,36. Não tinha nem preparado no sermão, mas olha como isso é sério. A gente lê João 3,16 e fica feliz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus, Senhor! Mas e os que não creem? Os que não creem está lá no versículo 36. João 3,36, olha o que está escrito. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, vamos contextualizar com o sermão, não tem a justiça de Deus aplicada sobre a sua vida, não teve a ira de Deus propiciada sobre a sua vida pelo sangue de Cristo, não verá a vida agora, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. As pessoas que não têm o sangue de Cristo aplicada sobre a sua vida, vivem debaixo da ira de Deus. Isso é duro de ouvir, irmãos, mas é a palavra de Deus. E é para que Deus seja engrandecido. Por quê? Porque quem não tem o sangue de Cristo, a justiça de Cristo, que propiciou a ira de Deus sobre sua vida, está debaixo da ira desse Deus. Não teve os seus pecados cobertos pelo sangue, que é a justiça de Cristo. Entenderam isso? Isso é fundamental. A gente às vezes diz assim, não, Deus ama todo mundo. Veja, depende. Que amor é esse? Deus ama todo mundo a ponto de oferecer o Evangelho para que essa vida se arrependa, creia e seja salva. Mas Deus não ama todo mundo a ponto de salvar todo mundo. Senão ele estaria contrariando a palavra dele. Ué, quem não crê na justiça está debaixo da ira dele? Como assim Deus ama todo mundo? Deus oferece o Evangelho a todo mundo. Aí você vê o amor e a graça. Mas Deus só ama em Cristo os que creem em Cristo. Os que creem em Cristo. Os que não creem, se rebelam, rejeitam, continuam debaixo da ira de Deus. João 3,36. Parece muito claro. Que coisa impressionante, irmãos. Por ter Deus, e termina o texto aí, no versículo 25. Tudo isso Deus fez agora em Cristo. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso aqui precisa ter entendido. O que significa Deus, até a encarnação de Cristo, ter deixado impunes os pecados cometidos na antiga aliança? Veja, esse ter Deus deixado impune na antiga aliança os pecados das pessoas, significa, por ato deliberado, o que fez Deus até a encarnação de Jesus? A justiça que ele manifestou. Ele desconsiderou, passou por cima dos pecados na antiga aliança. Mas a gente precisa entender o seguinte: Paulo não diz que Deus fez vista grossa para os pecados antes da vinda de Cristo. Ele não está dizendo isso. Os pecados do seu povo estavam sendo, na antiga aliança, punidos em Cristo. Porque aqueles que pertenciam verdadeiramente a Deus, os israelitas, parcela de Israel, quando ele olhava para o sangue do animal, ele cria na promessa messiânica futura. Que aquele sangue apontava para que um dia viria uma justiça perfeita, um sangue perfeito. Naquele tempo, irmãos, na figura do sangue do animal oferecido, que não tinha o poder para remover pecados da vida do povo, não. Hebreus capítulo 10 mostra que o sangue de animais nunca foi perfeito para de uma vez por todas apaziguar a ira de Deus. Prova disso é que todo ano o sumo sacerdote, no dia da expiação, o Yom Kippur, o judeu comemora esse dia até hoje, o Yom Kippur, significa, no dia da expiação, uma vez por ano, todo ano, sempre, o sumo sacerdote tinha que oferecer o sangue do animal para perdoar os pecados do povo. Por quê?
Porque a ira de Deus não se dava por apaziguada pelo sangue daquele animal. Mas, então, por que Deus não destruiu tudo? Por que Deus teve que esperar a vinda, a encarnação do Filho dele? Aí que entra isso aqui, ó. Deus na sua tolerância. Deus sabia que ele enviaria o sangue perfeito do seu Filho. Então Deus, ele refreou o seu direito de punir a raça humana pelo seu pecado, até que Cristo se encarnasse. A justiça perfeita. Daí Paulo dizer, Deus foi tolerante, não destruiu a raça humana. Deus aguardou a encarnação de Cristo, a sua justiça perfeita. Pegaram? É isso que significa, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque ele sabia que Jesus viria e propiciaria de uma vez por todas, aplacaria a sua ira. Ele já estava salvando na antiga aliança os que criam em Cristo, ainda não encarnado. Os que não criam sempre pereceram pelos seus pecados. Então Deus, ele teve paciência para suportar o pecado do povo no passado, até que Cristo viesse. Hebreus, vamos entender melhor essa questão de o sangue dos animais nunca ter sido suficiente para perdoar, para aplacar a ira de Deus no passado. Olha o que a gente lê, por exemplo, lá em Hebreus 10, de 1 a 4. Se você quiser ir lá comigo, carta aos Hebreus, capítulo 10. O escritor vai explicar isso aí. Hebreus 10, de 1 a 4, ó, a gente lê assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Está vendo? Os sacrifícios estavam lá no livro de Levíticos, mas eles não tornavam perfeitos os ofertantes naqueles dias. Continua, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Mas não era isso que acontecia na antiga aliança, porque o cara oferecia o animal e no dia seguinte, pronto, ele vivia o ano todo pecando, até o próximo oferecimento do sacrifício, porque aquele sangue de animal não podia purificar a consciência, como hoje nós temos, sabendo aqui que o meu pecado foi pago por Jesus, a justiça enviada de Deus, e eu vou lutar contra eles agora a cada dia. E continua, versículo 3, entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Está falando do israelita na antiga aliança. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, propicie a ira de Deus de uma vez por todas. E eu quero ler para você uma nota aqui que tem na Bíblia de Estudo de Genebra, que explica melhor ainda isso. É preciso que a gente entenda isso. Olha o que fala a nota aqui na Bíblia de Estudo sobre esse ponto. Os sacrifícios de animais do Antigo Testamento não eram capazes de fazer uma propiciação satisfatória pelos pecados dos seres humanos. O significado real desses sacrifícios está no modo em que eles apontam para Cristo, por meio de quem Deus lidaria com o pecado humano de uma maneira apropriada e definitiva. Está vendo? De uma vez por todas. Em vista do que ele faria depois, em Cristo, Deus pôde deixar de modo justo impunes os pecados cometidos anteriormente. Ainda assim, um Deus justo não poderia tolerar o pecado para sempre, e por isso Jesus veio realizar propiciação definitiva, que o sangue daqueles animais não dava. Isso foi feito por Deus na cruz de Jesus. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, nesse primeiro versículo, no versículo 25 de Romanos 3, que Deus foi paciente com parte de Israel no passado, que confiava na promessa messiânica, justamente em razão da manifestação da sua justiça final em Cristo no futuro. E ele explica melhor isso no versículo 26. Olha lá, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, quer dizer, após a encarnação de Cristo, para ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo. Deus fez isso, manifestou desta forma a sua justiça, com paciência em Cristo. Primeiro, para ele ser justo, para ele ser ético,
correto diante da sua vontade, da sua lei. Ele disse que a morte seria consequência da desobediência. Ele precisava dar um jeito de salvar pessoas, e daí sim, justificá-las. Deus, ao manifestar a sua justiça então em Cristo, pode declarar alguém agora inocente da quebra da sua lei. Alguém que anda agora de conformidade com os padrões absolutos da retidão da sua lei, da sua santidade. Então pode absolvê-lo dos seus pecados. Justificação. Pode justificar alguém. A justificação é uma via de mão dupla. Deus declara deliberadamente, de maneira soberana, que a justiça perfeita de Cristo é imputada a você, sem méritos teus. E Ele faz com que os teus pecados, a tua injustiça, seja imputada a Cristo. E daí Ele pode te absolver dos teus pecados. Que coisa maravilhosa é isso que Deus faz pela sua justiça. E tudo isso, Paulo fala, é pela fé em Jesus. Fé cristã que tem um objeto definido, Jesus, a justiça de Deus. Não é fé no homem. Está aí a diferença das religiões que estão baseadas no que o homem faz e no cristianismo bíblico que fala, é pelo que Cristo fez. Não é uma fé bem intencionada. Fé por fé, como as pessoas tatuam no corpo. É bonitinho, mas não salva. Não resolve nada, só condena ainda mais. Não é fé no pensamento positivo. Deus é bom, não vai condenar ninguém. Não é fé no empoderamento humano, a partir do eu interior que é despertado pela ação do Espírito. Você vai vencer por você. Não é essa fé. Paulo está dizendo, é fé em Jesus. Isso mostra, irmãos, que a salvação não é universal. A expiação, o sacrifício substitutivo de Cristo é para a igreja, é para quem crê. Quem não crê, continua debaixo da ira de Deus. Ele não foi apaziguado na sua ira. Não houve propiciação. Espero que você tenha entendido. O que significa essa propiciação? Esse apaziguamento da ira de Deus, trazendo o favor dele sobre nós. A salvação em Cristo. Deus fez isso em Cristo. Só faz em Cristo. Olha João 17, 9, a oração sacerdotal. Veja por quem Jesus está intercedendo diante do Pai. João 17, 9. É por eles que eu rogo. Jesus está ali, no meio dos discípulos. Não rogo pelo mundo, por incrédulos, por quem não crê em mim. Eu não estou me entregando por eles, Pai, mas por aqueles que me deste. O Pai deu um povo para Cristo salvar. Veja o pronome, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deus quer salvar um povo que Ele criou. Ele salva esse povo ao imputar a eles a justiça do Filho. Está vendo como as coisas se encaixam quando a gente vai estudar a Bíblia? Como no ponto de vista bíblico, a salvação universal é insustentável. Quem defende isso não conhece a Escritura, não sabe nada sobre doutrina de justificação, não entende o que é a justiça de Deus na cruz, não sabe. Está bem intencionado às vezes, está cheio de gente dentro de igreja que pensa assim. E daí a gente pode entrar aqui na segunda divisão a partir do versículo 27, onde Paulo vai mostrar justamente por que Deus não salva todo mundo. Porque Deus rejeita a justiça humana e Ele estabelece uma justiça que não é por nossas obras, é pela fé. Olha o versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Paulo está falando para judeus que eram orgulhosos por terem a lei. Está falando, vocês são orgulhosos do quê? Pelas obras vocês estão condenados. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Onde o orgulho, onde a vanglória humana diante das suas próprias obras. Irmãos, a cruz é um testemunho público da nossa incapacidade de nos salvar. Se nós pudéssemos nos salvar, Jesus não precisava ter vindo. Essa jactância, esse orgulho do homem, é só olhar para a cruz, Paulo está dizendo. Isso foi de todo excluída, ou seja, não pode sequer ser pensado. Se a humanidade em pecado não tem justiça perfeita diante de Deus, se ela será condenada por sua lei, se ela precisa de Deus, propiciando o seu pecado pela cruz do Filho dele, para salvar alguns, então não há motivo nenhum para se orgulhar.
e nem do cristão. O cristão, irmãos, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, tem que ser o povo mais humilde diante da terra. Ele sabe que nunca dependeu das obras dele. Não é por meio das obras da lei de Deus, mas é pela fé na obra de Cristo. E daí a conclusão no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Veja a ênfase de Paulo em querer demonstrar aí claramente, até de modo redundante, de que é Deus que salva pecadores, não por suas obras, mas pela fé na obra de Cristo, a justiça da fé, da lei de Deus para os que creem em Jesus. Veja, está escrito aí, o homem, concluímos, pois, que o homem, antropos, significa qualquer homem, judeus e gentios, a audiência de Paulo, quando ele escreve essa carta aqui. Então a gente pode dizer que se a salvação é universal em algum sentido, é nesse. Ela está oferecida a homens, a pessoas de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer tribo. O Evangelho, olha nós aqui, nós somos provenientes de culturas, de famílias diferentes. A salvação nos alcançou, diferentes como somos, mas não é universal no sentido de salvar a todos independente da fé em Cristo. Aí não. Ela é universal porque ela alcança pessoas de todos os tipos, de todos os credos. Deus salva incrédulo, ateu, inconverso, budista, muçulmano, católico romano, sectário. Deus salva pessoas de todos os tipos. Aí a salvação é universal. Aí Deus pode justificar. Olha o termo aí, no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado. A construção aí no original está na voz passiva. Significa, Deus agiu no homem para declará-lo inocente. Mais uma prova de que não é por obras humanas, é pela ação de Deus. Está na voz passiva. Ele é justificado, ele é declarado judicialmente por Deus como cumpridor da sua lei. Por ele? Não, pela obra de Cristo. É sempre o Senhor. E tudo isso pela fé, pela confiança em Jesus e não pelas obras da lei de Deus. Então, irmãos, se a salvação, se a justificação é pela fé e não pelas obras da lei de Moisés, pouco importa conhecer a lei, os judeus, ou viver na ignorância dela, os gentios. Por quê? Porque no final, no frigir dos ovos, não é a obediência ou não dessa lei que vai salvar os homens, mas a fé gratuitamente atribuída por Deus em Cristo, como Salvador a esse pecador. E essa fé, ela pode vir igualmente para judeus e para gentios. Para quem conhece a lei, para quem desconhece a lei. É o que Paulo vai deixar claro aí na parte final do texto, a partir do versículo 29. A justiça pela fé é para todos, e ela confirma a lei de Deus. Olha comigo os versículos 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, o gentil. Lá em Romanos 3, 9, Paulo já havia dito que o pecado, irmãos, nivelou toda a humanidade debaixo da escravidão e da condenação da lei. E no versículo 23, ele diz claramente que todos pecaram, perderam qualquer possibilidade de ser aprovados por Deus, por suas próprias obras. Mas a despeito do pecado, Deus providenciou um modo de salvar tanto judeus quanto gentios. A cruz de Jesus. Tem que repetir isso 10 vezes para a gente sair daqui lembrando disso. Deus salva pecadores por meio da justiça que Ele manifestou do céu. A cruz do seu Filho Jesus. Essa justiça ela é apreendida, ela é apropriada pela igreja por um instrumento, a fé. O instrumento da justificação. Fé que não vem de nós. É dom, é presente e merecido de Deus, não para quem se rebela, mas para quem crê, quem manifesta essa fé em seus dias, de modo que não haja orgulho humano em alguém ter sido alcançado pela graça de Deus e salvo da condenação da sua lei por suas obras. É por isso que Paulo, lá em Gálatas 6, 14, ele vai dizer assim, ele vai dizer que a sua glória não estava nas obras dele, e ele era um bom judeu, mas não estava nisso, ele entendeu. A sua glória estava em Cristo, o seu Senhor. E aos Coríntios ele diz, Cristo crucificado. É esse Jesus que salva. O Cristo que se entregou na cruz. Mas alguém pode indagar assim, ora, mas então,
se a salvação é do início ao fim, fruto da graça de Deus, mediante a fé em Cristo, para que serve a lei? Ora então para que serve a lei? Paulo vai responder isso no versículo 31. Ele diz aí, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Olha só, ele está dizendo, a gente vai abolir, a gente vai tornar inútil, inoperante a lei, então, pela fé? Será que a fé em Cristo torna a lei irrelevante para o cristão? Paulo vai dizer, de maneira nenhuma. A fé em Cristo confirma a lei, ou seja, mantém de pé a validade jurídica da lei. Olha a pergunta, por que a fé em Cristo não anula a lei de Deus, antes confirma a sua validade? É uma pergunta difícil de responder. Por que a fé em Cristo não anula a lei, antes confirma a validade da lei? Olha o raciocínio, irmãos. Porque Deus, Ele só precisou enviar dos céus a sua justiça para satisfazer outra justiça, a justiça da sua lei, que nós quebrávamos. A lei é a base da justiça de Deus em Cristo. É a razão pela qual Ele, Deus, para se manter justo e poder salvar um povo, precisou confirmá-la entregando o seu amado Filho na cruz. Deus, irmãos, não revogou a sua lei ao enviar Jesus. Ele confirmou a sua lei. E o próprio Jesus, ele tinha consciência de que ele não veio para revogar a lei. Ele veio para cumprir, para confirmar essa lei. Olha o que a gente lê lá em Mateus 5,17, no Sermão do Monte. É Jesus falando. Ele está dizendo assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, o Antigo Testamento. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. É preciso se entender isso aqui. Porque a vida de Jesus e a cruz de Jesus revela uma obediência plena dele à lei de Deus. Primeiro, uma obediência ativa. Ele obedeceu todos os mandamentos da lei. E uma obediência passiva. Ele recebeu a culpa, a pena, o cálice da ira de Deus pelos pecados do seu povo, que quebravam esses mandamentos. Então, nessa obediência ativa e passiva, Deus nos justifica. Deus propicia a sua ira, apazigua a sua ira em Cristo. Justamente por quê? Porque ele veio obedecer a lei. Então, a justiça de Deus pela fé confirma a lei. Entenderam? Aí que está. Não anula a lei, pelo contrário, confirma a lei em Cristo. A lei é anulada quando o homem autossuficiente diz, eu posso cumprir a lei com as minhas obras. Opa! Aí ele anulou a lei dos mandamentos. Ele está dizendo, eu consigo. Então, olha que coisa maravilhosa, irmãos. A lei da fé confirma a lei de Deus. Então, a gente pode concluir assim, só existe a necessidade de termos fé em Jesus, a justiça que Deus enviou, porque por nossa fé nós estávamos condenados pela lei. Daí a fé em Cristo. A necessidade dela, longe de tornar a lei inútil, ela confirma as exigências da lei de Deus para a humanidade. Qual é a exigência da lei? Sempre foi perfeição. Perfeição que o homem, por seus pecados, por suas obras, não pode apresentar diante de Deus. Lutero, ele resumiu bem esse ponto. Ele dizia assim, a lei nos manda para Cristo para a justificação. E aí, Cristo nos manda de volta à lei para a santificação. A lei nos manda a Cristo, confiando nele, pela fé, a justiça de Deus, para sermos declarados inocentes diante de Deus, a justificação. Ok, e agora justificados? Agora, Cristo nos manda de volta à lei para a santificação. Nós já estamos salvos. Você não perde mais a tua salvação. Nós vamos ver na classe de novos membros, na próxima aula, sobre a certeza da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você já foi justificado dos seus pecados. Agora, o que Cristo faz? Te manda para a lei. Olha o uso moral da lei na vida do crente. Como padrão moral. Você agora vai ter força pelo Espírito para buscar obedecer os mandamentos. Não para ser salvo. Você já está salvo, rapaz. É para buscar santidade. Olha que coisa impressionante isso. Então,
O cristão, a lei agora serve como padrão moral de santidade em sua vida. Irmãos, o que a gente viu aqui nesse texto? Primeiro, Deus manifesta a sua justiça na cruz de Cristo. Em segundo lugar, Deus rejeita a justiça humana e estabelece uma justiça que é pela fé. E por fim, a justiça pela fé é para todos e confirma a lei de Deus. A salvação é pela graça mediante a fé e não por obras humanas. E como é que a gente pode aplicar isso à nossa vida? Que lições tiramos? Apenas 3. Preste atenção agora, olha. Olhe para a cruz por um instante. Eu quero que você olhe para a cruz. Olhe para a cruz por um instante. Olha aí, crianças também. E tente imaginar o Filho de Deus lá no primeiro século, estirado sobre ela, sangrando, machucado, entregando-se ao Pai para pagar o preço dos teus pecados. Você consegue ver isso? Essa cruz, meu caro, é tudo na tua vida. É tudo. Essa cruz é o teu maior tesouro, é o teu maior presente. Ela é a tua dignidade, ela é a tua esperança, ela é a tua vitória, ela é a tua alegria, ela é o teu contentamento. É absolutamente tudo o que você precisa para viver os teus dias, sabendo que por ela, Deus apaziguou a ira dele sobre os teus pecados. Deus agora não é mais o teu juiz que vai te castigar, Ele é o teu Pai que te ama e tem te abençoado cada dia. Ele deu o sangue do Filho dele por você. Foi isso que Deus fez nessa cruz, para que você não seja mais condenado por nenhum dos teus pecados. Que glória, que alegria, que dignidade. Portanto, quando o dia estiver difícil, a gente tem dia difícil, é ou não é? Meus irmãos, quando o dia estiver difícil, o que você tem que trazer à memória? Traz à memória a cruz de Cristo, levantada no teu lugar, para a tua glória, para a tua libertação e triunfo sobre todos os teus inimigos. Você quer ver alguns inimigos? Sobre o desânimo, sobre a angústia, sobre a indignidade. A gente às vezes se sente indigno demais. Sobre o luto, sobre a tua baixa autoestima. Quantos crentes que vivem a vida olhando para baixo, como derrotados, diante da glória dessa cruz, contra a tua depressão, contra a solidão, contra o medo. Olha para a cruz, porque todos esses inimigos foram destronados lá. Quando você foi ressuscitado com Cristo ao terceiro dia, exaltado às alturas, esses inimigos estão debaixo dos teus pés. Isso não é assim, num passe de mágica que acontece. Isso é um processo de santificação. Quanto mais você buscar a Deus, ter vida com Deus, estar presente na igreja, orar a Deus quando pecar, lutar contra vícios, quanto mais você fizer isso, mais o Espírito Santo vai destronar esses inimigos na tua vida. Essa cruz é tudo para você. Ela é gloriosa demais. Deus não está mais irado contra a tua vida. Você entende isso? Isso tem que servir de alento nos dias difíceis. Tome posse disso. Eu não gosto de falar essa expressão porque é tão mal usada hoje em igreja, né? Toma posse do teu poder, as pessoas digam. Não, toma posse da cruz. Você tem que tomar posse de algo. Toma posse da cruz na tua vida. Em segundo lugar, e a decorrência dessa aplicação primeira, você se vê crucificado com Jesus nessa cruz? Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que Deus fez com você. Quando você nasceu de novo no Espírito, o teu velho homem foi crucificado com Jesus na cruz, para que você renascesse com Ele no terceiro dia, para uma nova vida, onde agora você tem a força do Espírito Santo para lutar. Então, se há algum poder em você, como se prega hoje também um empoderamento humano, não. Se há algum poder em você, é o Espírito Santo, o poder de Deus habitando em você. Esse é o teu poder agora. E daí, você vai buscar uma vida de santidade diária, cada dia mais, onde não haverá espaço mais, por exemplo, para orgulho, arrogância, mas para uma vida de humildade diante de Deus e do próximo. Você não ganhou a cruz como tua justiça, por merecimento teu, mas por graça e misericórdia de Deus. Que sentido? Graça em Deus te dar o que você não merecia, a justiça da cruz, do seu Filho Jesus. E misericórdia, o inverso, em Deus não te dar o que você merecia,
a condenação por todos os teus pecados. Então, se é assim, meu amado, diante da cruz, a declaração pública de Deus da tua incapacidade de agradá-lo por tuas próprias obras, você é chamado para viver humildemente. Por exemplo, sem humilhar ninguém, porque você é crente e o outro não é. Porque você sabe mais da Bíblia do que outro irmãozinho teu que não estuda a Escritura como ele deveria estudar. Sem ostentar as riquezas desse mundo para esnobar quem não possui o que você tem. Tudo o que você é e possui é fruto da graça e da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Então, agradeça a Deus, meu amado, todos os dias, e compartilhe essa mesma gratidão em amor para aqueles que ainda estão distantes da cruz. E distante da cruz significa vivendo debaixo da ira de Deus. E por que às vezes eles são melhor do que eu na vida? É a graça comum de Deus, é a compaixão de Deus. Até por um miserável, até por um ateu terrível, Deus dá para ele família, às vezes uma família mais abençoada do que a nossa, dentro dos propósitos de Deus. Mas Deus faz isso. Por quê? É criatura dele. Deus está cuidando. É o amor de Deus, é a tolerância de Deus, que não acaba com essa vida, não castiga de uma vez por todas essa vida. Talvez porque em algum momento ele vai renascer espiritualmente e vai crer em Cristo. Nós não sabemos. O que nós temos que fazer é pregar. Nós não sabemos quem é salvo ou não. Temos que pregar a todas as pessoas. E por fim, a cruz de Cristo é o maior testemunho dado por Deus sobre a terra, de que Ele não deixará impune o pecado humano. Não deixará. Olha porque Ele fez com o Filho dele, para que a justiça fosse manifesta aos homens. O pecado será punido de uma forma ou de outra. O pecado não ficará impune. Então, se você é cristão, o teu pecado já foi punido em Cristo, para a tua glória, para a tua libertação. Então, louve a Deus, meu querido, consagrando a Ele tudo que você possui em vida. Os teus dons, talentos, o teu tempo, recursos, tuas emoções, teus pensamentos, tuas prioridades. Tudo isso deve ser usado para a glória de Deus na tua vida. Em resposta de gratidão por tão grande salvação, justiça manifestada por Deus em teu favor na cruz para te salvar. Se você é cristão, louve a Deus, agradeça a Ele. O culto é uma oportunidade de expressar esse louvor, essa gratidão. Está vendo como é importante estar em um culto público? Você está declarando isso nessa manhã. E se você não é cristão ainda, está aqui nessa manhã, a cruz de Jesus revela que se você partir da tua vida sem Cristo como teu Salvador, sem a justiça de Cristo aplicada a você por graça, então, meu querido, é você que será pregado em uma cruz no dia do juízo, porque você não foi substituído naquela cruz por Jesus. Então, o que te aguarda é um terror enorme. Isso tem que servir para você ouvir nessa manhã a voz do chamado de Deus, se arrepender, correr para Cristo, dizer: Senhor, eu quero essa justiça sobre a minha vida, eu não tenho forças, me ajuda. Ore, não desanime, faça a tua parte, lute para estar na igreja, para estudar a palavra, para buscar conhecer a Cristo na sua palavra, para ver o amor de Deus aqui na igreja, ao teu redor, porque é Deus te amando nessa manhã, te exortando no seu amor. Não tome essa palavra como um açoite na tua vida, como um puxão de orelha, um chicote. Em certo sentido ela é, mas não para te destruir, mas para te aproximar de Cristo, porque Ele te ama, porque Ele está olhando para a tua vida, e Ele está cuidando de você do teu jeitinho, destruído mesmo, fraquinho de dar dó, pecadorzinho miserável, mas Deus está cuidando de você. Ele sabe que você não dá conta pelas suas obras, e Ele te ama tanto, que Ele te acordou mais uma manhã para te trazer aqui, para falar com você, porque Ele quer salvar a tua vida. Então, graças a Deus pela tua vida que já é crente, e graças a Deus pela tua vida que talvez ainda não teve um encontro com Cristo, mas está no caminho, está caminhando, culto após culto, semana após semana, e em algum momento pode haver um despertar de vez na tua vida. Então, não menospreze esse momento na tua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, dos crentes, fortalecendo-os na fé em Cristo cada dia mais, e dos incrédulos, abrindo seus olhos, derramando sobre eles
a justiça de Jesus a cada dia. A justificação é pela graça mediante a fé em Cristo e não pelas obras da lei. Aleluia por isso. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças pela tua justiça perfeita manifestada do céu sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo que morreu na cruz para pagar o preço de nossos pecados. Obrigado, Deus, porque isso nos traz alívio, Pai, em sabermos que nós não somos salvos por nossas obras, mas pela tua justiça, pelo sangue de Cristo vertido na cruz por cada um de nós que cremos. E se há alguém aqui nesta manhã que ainda não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, que o teu Espírito possa abrir o coração, a mente desse homem, desta mulher. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, como um raio vindo do céu, desça sobre essa vida no poder do teu Espírito Santo, que haja novo nascimento, para a glória do teu nome e para o benefício desta alma, Deus. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome, ó Deus. E guarda a fé que o Senhor já nos deu em nosso coração. Dá-nos, Senhor, firmeza cada dia maior, para crermos em Cristo, confessando-o diante dos homens, como nosso único e suficiente Salvador. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.